Graça e paz, igreja. Puxa vida. Peraí, vamos de novo. Graça e paz, a igreja. Acorda aí, gente. É isso aí. É a mulher, né? A mulher. Não, é que talvez vocês me conheçam pela internet, mas eu sou um cara muito tímido. Vocês não têm noção de quanto eu fico ali parado. Só sei falar de Bíblia, saúde mental. Se você falar de criptomoeda, qualquer coisa, fica difícil para mim. Eu já saio de fininho, faz de conta que não é comigo. Bom, gente, boa tarde. Né? Então, ontem eu estava vendo aí sobre o culto de ontem, a palestra de ontem, enfim, sobre a mesa, foi maravilhoso. Vocês estão de parabéns novamente a essa igreja. E eu fico muito feliz, na verdade, de ver uma igreja local como esta, ou como eu tenho ido aí nas igrejas, o cuidado e o zelo dos pastores para com a comunidade. Hoje a gente está vendo muitas igrejas crescendo, e eu particularmente recebo muitas queixas atuais de pessoas sofrendo, porque a igreja cresce, 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 e muitas vezes perde a função de ser uma igreja local. Muitas pessoas que estão aqui, assim como eu vim de um sofrimento, né? Então a gente vai contar essa história, conta essa história no livro. Hoje vocês vêm aqui com a minha história. Quem conhece o canal da internet? Só para ter uma ideia. Então assim... Oh, que legal! Que legal. A gente, além de escrever esse livro aqui, que vocês viram, né? De psicanálise cristã aplicada na família, a Rose já disse, a gente é médico, somos psicanalistas, fizemos pós-graduação em psiquiatria, e eu fiz cirurgia, fiz um monte de especialização em cirurgia, ela fez dermatologia, e de repente Deus nos tirou, porque nós não estávamos no nosso propósito. E como é que é saber que eu não estava no meu propósito? Porque tudo que eu fazia com muito sofrimento. Eu gostava de fazer? Com certeza absoluta. Eu desenvolvi talentos para ser cirurgião? Sim. Se vocês abrirem a internet aí, eu me dedicava tanto que tem um currículo monstruoso que hoje eu olho para aquilo e falo, gente, eu escrevi tudo isso. Mas foi Deus, né? Mas não estava no meu propósito. Ganhei dinheiro. Estava feliz? Não. Estava repleto de alegria? Estava no que nós podemos chamar no descanso do Senhor? Não. Eu acredito que 100% de vocês estão buscando esse descanso. Então, não é porque nós estamos em igreja, nós estamos congregando, nós estamos indo na casa do Senhor, buscando sentar à mesa do Senhor, e mesmo que o Senhor nos chame, existe um grande problema no ser humano que nos distancia do Senhor. Quem é o problema? Você vê todo dia esse problema no espelho. Exatamente a sua cara. Só que não é essa cara que está faltando plástica ou de quem fez plástica. Na verdade, é o semblante, mas existe uma coisa aqui dentro que é o nosso cérebro. Então, quando a Rose me chamou, né, pode colocar aí o versículo de Romanos 12, 2. Né? Aliás, coloca Romanos 12 no versículo 1. Tá certo? E quem tem a Bíblia aí pode abrir nesse versículo, desde o versículo 1, tá lá. Eu estou na versão NVI, tá certo? Então vamos lá. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. E aqui eu quero fazer um parênteses. Sacrifício vivo. Não é para você sacrificar um animal, mas o sacrifício é de nós mesmos. E o apóstolo Paulo, eu acredito que ele se sacrificou de maneira viva. Eu sempre olhei para o apóstolo Paulo, gente. Desculpa, mas eu tenho TDAH, viu? Então eu vou falando, vocês vão acompanhando. Mas no final dá tudo certo. Então assim, o apóstolo Paulo, falando de sacrifício vivo, eu sempre olhei para os discípulos de Jesus e o apóstolo e falei, gente, como é que esses caras se deixaram ser assassinados? Como é que esses caras deixaram ser crucificados de cabeça para baixo? Como é que Paulo tinha tudo? Veio da tribo de Benjamim,
estudou com Gamaliel, estudou nas melhores escolas. Naquela época, eu acho que fazer tenda seria como se fosse um arquiteto aqui, um construtor. De repente, ele largou absolutamente tudo, mesmo não vendo carnalmente Jesus, mas ele largou tudo para esse mesmo Jesus que aqui se encontra neste dia, nesta hora. Então, eu sempre olhei para ele e falei, cara, quando é que eu vou conseguir fazer isso? Não é fácil, gente. Então, a gente vai contar um pouquinho a história aí, tá certo? Mas abandonar isso que nós temos aqui dentro, são nossas crenças, nossos valores, nossos princípios, que a gente vai falar daqui a pouco, para literalmente largar tudo e seguir Jesus. É quando Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, não meu ego, não a minha consciência, mas Cristo vive em mim. E aí é um sacrifício vivo, santo. O que é um sacrifício santo, gente? A gente vê muito, né? Você é santo, você foi separado desde o ventre da sua mãe. Mas eu vou usar uma palavra aqui sem ficar cobrando alguma coisa. Mas para mim santidade é uma coisa, andar em santidade é começar a levar uma vida de maneira que eu não erre. Porque toda vez que eu erro, o que acontece comigo? Quem sofre pode não ser eu, mas está aqui quem sofre. Está ali sentada a minha filha, a Renata que está lá, uma filha adotiva, que daqui a pouco ela vai falar um pouquinho sobre a história dela também. Mas não tem como você não buscar a santidade nesse sentido. Porque toda vez que eu errava, eu tinha que mudar a forma de fazer. Então, se vocês querem dar certo na vida, não é pensando da mesma forma. Não é como a Rose disse, na compulsão, a repetição de pensar sempre a mesma coisa, brigar sempre pela mesma coisa, e depois fazer que nem eu, né? Por que não aprendi esse negócio há 20 anos atrás? Porque a gente é cabeção, gente, é cabeçudo. Então, para falar em santidade, não é uma coisa, a gente erra todo dia. Mas nós temos todo dia uma chance de acordar e fazer o novo, o renovo. E está lá, agradável a Deus. Então, vou falar um pouquinho para vocês. A gente sabe que sentar à mesa, junto com Cristo, a gente quer agradar a Deus. E, novamente, quem é que não agrada a Deus? Não saiba que não é você. É a programação mental que ficou dentro de você, que está no seu cérebro, que está lá na sua memória de infância e que te atrapalha profundamente. Então, quando a gente fala em psicanálise, gente, é a gente aprender a limpar essa programação mental do passado, que se repete todos os dias da nossa vida, enquanto a gente não parar para pensar, raciocinar e falar, cara, eu quero fazer diferente. Deixa eu te dar um exemplo. Então, deixa eu terminar essa Então, este é o culto racional. É assim mesmo. Espera aí, deixa eu só terminar o culto racional. Porque nesta tarde, gente, eu quero que vocês parem e pensem. Porque muitas vezes a gente vai para a igreja, ouve um louvor legal, a gente está lá, traz as emoções, a gente se conecta com Deus. De repente recebe uma ligação, um WhatsApp, vê lá uma desgraça no telefone, já acabou seu dia. Acabou o dia seguinte. Ou você sai daqui, alguém te fecha lá fora, né? Já acabou o seu dia, acabou tudo que você fez. Então, como é que você vai permanecer na paz do Senhor? Graça e paz da igreja. Eu dou risada, gente, porque eu era o cara mais estressado que existia, você não tem noção. Então, nesta tarde a gente vai colocar um pouquinho, como é que vocês vão usar a sua cachola aí, a sua cabeça, o cabeçudo aí, que está aí, tá certo? Porque a gente sempre olha o problema dos outros, a gente não olha o nosso problema. Então, nesta tarde eu vou começar a falar que você vai começar a fazer uma oração diferente muitas vezes que a gente não para pensar. Pode falar. Obrigada. Tá aqui, ai meu Deus, ai meu Deus. Bom, mas também não queria cortar o raciocínio dele. A ideia é a seguinte, quando a gente fala assim, se ofereça em sacrifício vivo,
Se a gente pensar que sacrificar é morrer e vivo, como que eu vou morrer vivo? Fica meio confuso, tá? Mas se a gente entender que, por exemplo, eu me identifico de uma forma, então, de repente, eu fazer algo diferente do que eu costumo fazer, deixo de ser eu, tá? Então, olha que legal. Quando eu era adolescente, eu lembro, vamos lá, quando eu era criança, o meu irmão fazia bullying comigo. E quem tem irmão mais velho aí pode ter passado por essa experiência, porque querendo ou não, o meu irmão, até eu nascer, ele era o rei absoluto da casa. Pensa, ele era o único neto, primeiro neto homem, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. Então ele reinava absoluto, era a única criança. Quando eu nasci sendo menina é mais fácil você paparicar, que tinha, né? Menina é diferente. E ele, né, nervoso, óbvio, que eu penso hoje, depois de muita terapia, tá bom? Que ele deve ter ficado com um sentimento de perda. Roubou meu trono. Ok. Então ele me perseguia muito, ele me provocava muito. E aí, eu com 12 anos eu já era desse tamanho. E ele era aqui em mim, ó. Menino cresce depois, ele batia aqui. Aí isso deve ter aumentado muito a fúria dele ainda, porque meu pai era pasteleiro, ele dava com comércio. E os amigos do meu pai chamavam meu irmão de preguinho, tampinha. Então isso acho que devia piorar esse sentimento que ele tinha comigo. Aí ele batia em mim. E eu só chorava. Aí eu chorando para minha mãe, a minha mãe batia em mim primeiro e depois corria atrás dele. Vocês acham que ela pegava? E depois que passou raiva, passava. Mas a minha mãe tinha uma filosofia assim: um não quer, dois não briga. Se ele te bateu, alguma responsabilidade você tem. Ok. A minha tia chegou um dia para mim e falou: você é tonta, você é maior que ele, derruba ele e senta em cima. Ela me deu a chave. Aí eu fiz isso. Ele veio pra cima de mim, lógico, eu era maior, mais forte que ele. Eu derrubei ele no chão e sentei em cima. Depois disso, nunca mais veio bater de perto. Ele jogava coisa do outro. Mas isso construiu em mim uma coisa de não fugir mais, não chorar mais. Então, na adolescência, eu era aquela que não provoca. Eu dou um boi para entrar na briga, mas eu dou uma boiada para não sair. Então, é aquela que não aceitava. Vem, se quiser que eu faça alguma coisa, me desafia. Eu não suportava o desafio. E eu fico pensando, gente, muito jeito mesmo, né? Porque eu poderia ter passado por terríveis sensações. E aí, o meu pai, sabendo disso, não deixava eu fazer nada. Eu queria sair à noite com minhas amigas, queria passar, sei lá, na casa de uma amiga, de jeito nenhum, não podia nada. Porque eu tinha esse temperamento de ir pra cima. Olha quanta ficha caiu aqui agora, hein? Você não tem ideia como as fichas não caíram. E aí, nessa coisa, como eu me identificava? Aquela que não aceita desaforo. Nossa, veio pronto, pisou no meu calo, eu vou com 3 caminhões pra cima. Eu era aquela de virar uma betoneira e ir pra cima. Isso construiu uma identidade para mim. Então, o que eu vejo hoje? Que a minha filha fala: mãe, você conheceu Jesus mesmo? Glória a Deus! Situações. E mesmo essa semana aconteceu uma coisa. Ontem, na verdade, aconteceu 2 coisas. E eu resolvendo no telefone, e a minha filha do lado, ela, a hora que eu desliguei o telefone: mãe, você não brigou com o cara. Ó, eu falo para você, ontem ela me falou isso. Porque o Pedro sempre fala, de novembro para um tijolo, e é verdade. E essa mudança desse sacrifício vivo, a gente vai percebendo aos poucos. Porque hoje, eu reconheço, eu sou uma outra pessoa, mas eu também sei como eu era. Então fica muito simples eu ver como eu era, que aquela morreu mesmo, foi oferecida em sacrifício, porque hoje eu tenho um norte. E esse norte chama Jesus. Então, sacrifício vivo é isso, você pegar os comportamentos que não tem a ver com Jesus Cristo e mudar. Mas essa mudança não ocorre de uma hora para outra. A gente vem na igreja, a gente congrega, a gente já está nessa caminhada há muito tempo. As coisas ainda estão caindo. E quanto mais eu vejo mudança. Tá? E isso para mim está sendo assim, fantástico. Isso Jesus mesmo disse: no mundo terei aflições. Ele não falou: a hora que você aceitar Jesus, acabou seus problemas. A hora que você se converter, acabou seus problemas. A hora que você casar.
Até porque esse desenho de comportamento a gente faz. Então, eu criança, por situações da vida, e criei uma identidade. E eu ia para cima com aquilo que eu achava que eu tinha que ser. E quantas pessoas eu não machuquei, eu agredi, porque eu entendi errado? Sei lá, não vou entrar nisso agora também, senão você tem. Mas passado, tá? Jesus renova todas as coisas, então daqui para frente, tomar cuidado para não ser aquilo, que eu sei que machucava muita gente, mas ainda dava risada. Me vinguei. Desnecessário, né? Então, quando Jesus mesmo diz, se alguém te bater, dê outra face, não perca tempo com isso. Se o outro bateu, ele é o problema. Se você não tem problema, você não tem que se contaminar com isso do outro. Eu tenho Jesus hoje, então se o outro está com problema, é o problema dele. Não é comigo que tem que acertar. Se for uma perda financeira, a gente trabalha e ganha de novo. E a gente vai lidando, porque hoje eu tenho bom ânimo. E isso, para mim, está sendo uma experiência fantástica. Eu vejo as pequenas coisas. E é todo dia. Não é porque a gente trabalha com isso, que eu estou com esse cidadão aqui há mais de 40 anos, ó, gente. Mais de 40 anos. A gente é casada há 33. Temos 4 filhas. E essa transformação é dia a dia. E hoje eu consigo ver o que é esse sacrifício vivo. E sabendo o que é agradável a Deus, buscar isso. Porque, afinal, o reino, a gente conquista a força, né? Muito bom, gente. Bom, vou fazer uma perguntinha para eu saber com quem eu estou falando, tá certo? Quantas pessoas são casadas aqui? Uau! Oh, que legal! Então, estamos bem. Quem são solteiras aqui? Galera. Eu acredito que as solteiras querem casar, né? Oi? Tô certo ou tô errado? Ótimo. Então, no final, a gente vai dar um segredinho para quem não casou ainda. Então, não perca, não vai dormir. A gente tem o dom de casar aí. Depois que você renovar sua mente, tá certo? Porque eu conheço muita gente que é jararaca, daí não dá certo, né? Então... É verdade, gente. Creia, estou falando isso, mas é uma verdade. Uma senhora de 77 anos chegou para mim, tinha 2 casamentos, assim, desfeitos, né? Mas super intelectual, mestrado, doutorado, livre docência, professora aí de um monte de gente pelo Brasil. E nunca deu certo, porque era muito inteligente, gente. Então, a inteligência muitas vezes atrapalha, né? Imagina, ela corrigia a tese de todo mundo, só faltava corrigir o meu português, que eu falo tudo errado, então... Mas chegou para mim e falou, não, doutor, eu vim aqui porque eu quero casar. Falei, uau, 77 anos. 3 meses depois ela casou, gente. Então não perca a esperança. Mas ela não era cristã. Ela era espírita e se converteu. Então, presta atenção, não foi eu. Ela se converteu e virou seguidora de Jesus, entende? Não? Isso é a parte mais importante. Mas vamos lá então, estamos bem, gente. Então, estamos falando com pessoas casadas que querem casar, querem seguir uma coisa que está na Bíblia, né? E vai proliferar aí, né? Preencher aí o mundão, né? Por que isso é importante, gente? Por que esse tema tem a ver com a mesa? É verdade, vocês têm a melhor mesa para que vocês possam se conectar com Deus. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque é muito fácil eu ir numa festa, né, que nem eu vim aqui ontem, eu vi vocês, e ser convidado numa festa, você ficar lá super feliz, né? As pessoas bebem vinho, faz qualquer coisa. De repente volta para casa numa infelicidade muito grande. Ou que tipo de mesa que você está se sentando? Porque o convite do Sim de ontem é a mesa do Senhor. E aqui está, prestar um culto agradável a Deus. Então, muitas vezes as pessoas, como eu pensava, eu estou agradando a Deus. Eu era fazedor de obra, dava dízimo, ganhava dinheiro, estou fazendo a minha parte. Eu sou do mundo de prover aí para as igrejas, para as missões, é você. Estou legal, estou agradando a Deus. Será que é isso mesmo, gente? Todo crente fala que não é através das obras que você se reconecta a Deus e vai ter a sua salvação. Se Deus te convida nesta tarde a se reconectar com Ele, qual é o segredo? Para que aos 77 anos você se reconecta com Jesus e você realiza um desejo de ter um casamento
inteira tentando amar e ser amado, mas não conseguia sentar-se à mesa com todo o conhecimento científico possível, sendo orientador de tese de mestrado, doutorado, que eu até tenho vergonha de falar, né? Eu tentei fazer um mestrado, mas não consegui. Mas eu consegui a coisa mais importante, gente. Que não é o mestrado que faz alguém, não é o doutorado que faz alguém, mas aquilo que agrada a Deus. Amém? Amém. Então, esse versículo, todo mundo passa batido, né? É um culto racional de como agradar a Deus e como você vai se sacrificar e que sacrifício é esse. Tá certo? Porque o racional, gente, presta atenção. Quando a gente consegue racionalizar as coisas, o que acontece com as nossas emoções? Oh, entendi, nossa, sai um peso, sai uma dor do coração, porque a gente, na falta de conhecimento, a gente fica desesperado. Quando a gente está numa encruzilhada, não sabe que lado vai, se encontra uma solidão terrível, vem uma angústia, eu pego a direita, eu pego a esquerda, eu sigo em frente, para onde eu vou? Então a melhor mesa que você pode estar sentado é a mesa de Jesus. Porque quem é da família de Jesus é aquele que vai querer praticar e fazer tudo que ele nos ensina. Portanto, estamos numa igreja acolhedora. Se você está aqui pela primeira vez e encontra-se perdido numa encruzilhada, e você encontrou um lugar onde as pessoas querem a mesma coisa, agarre de todo o coração, de todo o seu entendimento, mesmo que você não entenda hoje, mas deixa Deus tocar o seu coração. Racionalmente fala, não, eu sou um crítico disso aqui, mas eu vou parar para ouvir isso daqui. Porque não é possível tanta gente feliz nesse lugar, eu pastando naquele lugar. Pois é, foi assim que aconteceu comigo. Eu tinha todo um poder dentro do Hospital das Clínicas, dava aula lá, fiz um monte de trabalho científico, conheci os melhores médicos desse país dentro do Hospital das Clínicas, os melhores professores catedráticos. O professor catedrático de dermatologia, que era mundialmente conhecido, foi nosso padrinho de casamento. O professor, né, que operou o Tancredo Neves, eu atendia no consultório dele, mas isso não me trouxe paz. Buscar aquilo que estava sendo ensinado ontem, né, e eu era desse cara, não tinha tempo, porque eu estava correndo atrás de dinheiro, estava correndo atrás de sucesso, de fama, de glória, né, de carro importado, morar num apartamento legal, ser reconhecido pelas pessoas, sendo o cara legal de Deus, mas por dentro não tinha paz, e a pessoa que mais sabia que eu não tinha paz, está aqui e está ali. E a Renata, que foi convidada para fazer parte da nossa família, participou dessas doenças, porque por incrível que pareça, quando eu larguei tudo, Deus me falou assim, vai lá, ensina isso que eu estou te ensinando, que eu vou cuidar dos seus e você cuidará dos meus. Então, quanto mais, glória a Deus. E quanto mais eu dou aquilo que Deus me deu, quer vir aqui falar com vocês, quer montar um canal na internet, e creia, gente, vocês não sabem o que é psicanálise, vai lá, toda quarta-feira eu dou aula de graça, gente. Totalmente de graça, está transformando vidas lá. Isso que importa. E quanto mais eu dou, mais transborda, mais eu recebo. Então essa conta que foi dito ontem, é uma conta totalmente diferente, você não corre atrás. Você só distribui aquilo que você recebeu. Eu só distribuo aquilo que Deus me deu, que é o talento que Deus me deu, que é o dom que Deus deu. E eu sou feliz nele. Antes eu tentava fazer felicidade sendo o que eu não era. O que o mundo dizia que era importante. Mas aonde foi que eu fui encontrar Deus? Que nada que o mundo estava me oferecendo me trazia paz. Que é o que acontece na vida de vocês. É uma paz que transcende qualquer compreensão. É uma paz que você não preocupa com a conta bancária. Você não preocupa se vai ter comida, gente.
Você não preocupa se vai ter, sua filha vai para as drogas, se vai acontecer alguma coisa, se o mundo está em guerra, porque é o que Jesus diz: meu reino não é deste mundo. Então, começa a pensar numa coisa: onde é o reino de Jesus? E onde ele diz que é o reino dele? Onde você vai procurar o reino de Deus? No culto racional. Porque não procure fora, como eu disse, eu estava procurando, aquilo que está dentro de vocês, porque o reino de Deus está fora, claro, na beleza do mundo, mas fundamentalmente está dentro de você. E até o final dessa palestra eu quero mostrar para vocês como o seu pensamento influencia profundamente na sua conexão com Deus. Vocês estão entendendo isso, não? Amém? Então vai lá, gente. O pensamento racional, a Bíblia vai dizer assim, que o coração do homem é enganoso. E eu vou dizer uma coisa para você: eu já fui enganado, ela já foi enganada, financeiramente, fui enganado comprando coisas emocionalmente, no impulso. Vamos dizer aqui, quem já não tomou decisão no impulso emocional? A nossa vida é puramente emocional, gente. Puramente emocional e doentia. E muitas coisas que a gente compra, por exemplo, você vai ver que você compra, no dia que você compra, você fica feliz. Usou uma vez, depois, poxa, o negócio não é para mim, não. Já comprei casa na praia, tive que vender. Eu gostava de ir na praia. Ia na casa dos amigos, era uma festa. Aí eu digo: não, eu quero ter uma casa também. Consegui descer uma vez para a praia. Eu fiquei feliz o dia que comprei e o dia que vendi. Por quê? Eu estava vendo os outros, gente. Eu via os outros felizes tocando teclado aqui, até aqui. Cara, mas não tenho dom nem para bater palma, gente. É verdade. E vai eu lá. Aí vai a Renata lá. Ela não sabe tocar teclado. Ah, empresta o seu teclado para mim. Daqui a pouco eu vejo ela tocando. Eu falei: uau, mas ela tem esse dom. Então, muitas vezes, o mundo nos oferece seduções emocionais que a gente vai lá. E aqui Paulo está falando para você cultuar racionalmente, pensar. Então a psicanálise é um caminho para você aprender a pensar. Você quer falar? Então vamos lá. Então vai lá. O versículo 2 de Romanos 12, se vocês puderem abrir a Bíblia aí. Agora eu quero falar uma coisa muito importante. Já que vocês entenderam que o reino de Deus está dentro de vocês, está aqui, ó. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente está aqui, no verso 1, o que é agradável a Deus. Novamente aqui está lá, o que é agradável de maneira perfeita na vontade de Deus. Aí de novo eu pergunto para vocês: qual é a vontade de Deus na sua vida? Ai, Jesus, eu não sei o meu dom, não sei o meu propósito. Mas Deus tem um propósito para você. Só que você não parou para pensar qual é o propósito. E essa pergunta eu recebo todo dia. Ai, Jesus, eu não sei o que é. Pedro, o que é o meu propósito? Por favor, me diga qual é o meu propósito. E muita gente pega o propósito, achando que é o propósito de Deus, fazendo o propósito dos outros. Depois chega lá e se frustra, porque o resultado não é igual. Você se acha o cocô do cavalo do bandido, porque não faz igual do outro. Ele é melhor que eu, só sou aqui, só sirvo para fazer isso. E acaba desistindo, gente. Eu já desisti, ó. Eu fiz 11 pós-graduação, gente. 11. Só que dos 11, eu só estou exercendo isso hoje. Porque eu fui fazer, é verdade. Eu fui até lutar boxe, mas só apanhei. Fui lutar judô, só apanhei. Lutar karatê, eu achei meio chato, não me adaptei a nada. Fui tentar violão, tocar teclado. Isso jogar bola. Jogar bola. Fui jogar bola. Cara, a bola era quadrada, né, gente? É verdade, vocês estão dando risada, vocês tentaram fazer um monte de coisa. Também, Deus, eu não tenho dom para nada. Qual é o meu dom? Qual é o meu talento? O que Deus quer? O que eu vou agradar a Deus, gente? Essa pergunta vale ouro. Não é verdade? Porque se você está nos propósitos de Deus, você vai entender que as coisas vão acontecendo de uma maneira assim.
muito grande na sua vida, foi o que aconteceu na minha. Então, quando eu ajustei o que é bom, é perfeito, agradável para Deus, né, as coisas andaram. Então, mas aí, eu vou começar aqui no versículo 2, perguntando assim: o que é não se conformar com o padrão desse mundo? Aí eu te coloco olhando para Jesus. Jesus vivia num mundo onde, desde criança lá, ele ia para Jerusalém, na Páscoa, e via um monte de gente crucificado. E na época que ele estava lá, estava cheio de gente sendo crucificado. Ele criticou os romanos? Não. Inclusive o centurião que procurou ele lá: você é o cara que mais tem fé aqui, cara, vai embora que você está certo. Ele criticou o romano que crucificava alguém? Não. Ele ficou batendo com os impostos, como os zelotes que estavam lá reclamando de pagar imposto, ou Pedro devia reclamar muito sobre dinheiro. Ele ficava reclamando com falta de dinheiro, que tinha que pagar muito imposto, como nós estamos reclamando hoje. Oi? Nossa, o dólar subiu, nossa, minha vida vai... Você acha que a sua vida vai mudar muito se o dólar subir, o dólar cair? Se você viver no reino de Deus, creia, isso não vai te afetar. Amém? Aí a pergunta de novo: qual é a perfeita, agradável vontade de Deus, que nada que esteja acontecendo, mesmo que eu seja perseguido lá, como se eu fosse, os fariseus me perseguindo, Jesus se preocupar com a perseguição deles? Oi? Não. Então Jesus estava adaptado naquele mundo. Então quando eu olho para esse capítulo assim, nesse versículo está lá: não se amolde ao padrão desse mundo. Aí vem um detalhe muito importante, que é da sua consciência. Você vive o seu mundo particular e único dentro da sua consciência. Vocês estão todas aqui hoje porque vocês não estão conformados com o padrão deste mundo. Veja bem, eu fui tentar ser político sem ser político. Pegava em bandeira e ia fazer protesto, ia na frente de quartel, ia fazer um monte de coisa. Até que eu entendi uma coisa: a minha briga não é contra a política, não é contra imposto, não é contra absolutamente nada. Que eu perdi há quanto tempo fazendo isso? Oi? Muito tempo. O meu mundo é esse daqui. Estava habituado por política, estava habituado por contas a pagar, contas a receber. E qual é que a parcela que Jesus ocupava da minha mente? Oi? Zero. Dizia que estava lá no momento do culto, no momento que o calo apertava e Jesus ia me ajudar. É verdade. O resto do tempo do dia, da semana, do mês, do ano, era só preocupação. Então, meu mundo estava cheio de preocupação, assim como está hoje o seu mundo aí. Tanta verdade que muitos daqui, seu marido vai falar para você: e você está preocupado com isso? Aí você vai reclamar para ele assim: cara, mas você que é folgado. Só eu que me preocupo, e você aí é folgadão. Isso acontecia com a gente. Então ela tinha um mundo, eu tinha outro mundo. Aí ela quer contar do mundo dela, pode falar. E pode falar do meu mundo também. Não é exatamente do meu mundo. Mas eu vi um vídeo essa semana que eu achei muito interessante. Ele fala assim: em batalhas, se vocês forem ver esses filmes épicos, né, que tem flecha, e na palavra diz que os filhos são setas, são flechas, e a gente tem que direcioná-los. Se vocês imaginarem que cada um de vocês é um filho, tá? Como é que funciona isso? Então, por exemplo, você vai ver nesses filmes de arqueiro tá lutando contra o inimigo, eles miram para frente onde eles querem acertar. Para onde eles miram? Para cima. Ele mira para o alto e a flecha cai certinho. No vídeo ele faz uma analogia semelhante. Ele fala assim: se você quer que seus filhos alcancem o propósito deles com Deus, você tem que mirar os seus filhos para o alto. Da mesma forma, nós temos que conduzir a nossa vida, porque hoje eu não tenho papai e mamãe para mandar em mim, mas tem coisas que eu tenho dúvida. Eu não sei tudo só porque eu cresci. E nas dúvidas contra um inimigo, o que eu vou fazer? Se eu fizer isso, se eu fizer certo, vai dar certo. Se eu errar, vai dar ruim. Como que eu faço? Então você mira para o alto, para que Deus conduza
no lugar adequado. Senão, o que a gente entende como inimigo, nem sempre é. Né? Então não adianta eu mirar reto. Porque se eu mirar reto, a flecha às vezes nem chega. Ela cai antes. Quando a gente mira para cima, ela alcança. E eu, quando era criança, eu via esses filmes. Nossa, como que eles miram lá para cima? E eu via fazendo assim, caindo. E acertando um monte de gente. Como que é isso? A física explica. Mas se a gente pegar essa analogia e colocar que nós somos essas setas, estamos, óbvio, lutando contra inimigos. Então a gente tem que sempre, como seta, eu mirar para cima. E aí Deus me conduz para liquidar o inimigo. Amém. Ai, mais energia! Vamos! Amém! Nada que uma mulher para levantar a galera, né? Olha, vamos lá, gente. Esse mundo que nós vivemos está aqui dentro da nossa imaginação. Eu preciso falar um conceito muito importante para vocês, que eu espero usar com vocês no final aqui, para fazer uma oração um pouco diferente. Porque o mundo é um mundo imaginário, que nem criança. A gente cresce, mas continua imaginando que nem criança. Vocês já viram um adulto brigando? Ou olha para si mesmo, como é que você briga na sua casa? Né? Quem é casado aqui sabe disso. Você briga, depois de meia hora, você está imaginando uma coisa, ele está imaginando outra, ninguém está entendendo nada, porque está tudo no campo da imaginação. Depois que o outro consegue entender, mas você não queria dizer isso? Faz meia hora que eu estou falando de você. Não é assim? Em geral, os maridos não entendem o que as mulheres falam, né? Não é verdade? E quando está na época de TPM, então fica difícil. O cara não entende isso. Você sabe que eu ando falando isso para os homens nos encontros de homens, né? Porque a nossa imaginação está nesse mundo, gente. Então vocês veem aí rumores de guerra, rumores de que está vindo o final dos tempos, rumores que está vindo outra epidemia. O que acontece com você? Oi? Já acha que o mundo vai acabar amanhã, gente. É verdade ou não é? Oi? Você já começa a imaginar coisas que nem estão acontecendo. E pode ver, você vive com pessoas que não pode falar nada perto dela, já pronta, já aumenta assim, desesperadamente. Que mundo é esse que você vive? Olha, se Jesus pudesse estar lá na Bíblia falando assim, que ele curava os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos. Nós somos lunáticos, vivendo na imaginação do mundo adulto. Vocês estão entendendo isso? Imaginação, eu vou fazer só um exercício de imaginação, tá certo? Só vamos imaginar coisa boa. Se começar a imaginar coisa ruim, aí já deu muito. Então, olha só como é a nossa imaginação, tá certo? Fecha o olho um pouquinho. A gente traz para a nossa realidade coisas que aconteceram no passado na nossa imaginação. Então, fecha o olho e vamos só resgatar um exercício simples que eu faço com todos os meus pacientes que eu estou atendendo. Imagina aí um filme da sua vida, que está bem simples você resgatar, que é O Jantar de Ontem. Vai lá, não está no filme da sua consciência, mas se você começar a fechar os olhos e falar, ontem eu vim aqui no encontro, na mesa, saí daqui, comi aquele dele, comi no meio do caminho. O que você comeu, com quem você comeu, com quem você estava falando, o que você estava fazendo. Ótimo. Estava bom, estava ruim, estava gostoso. Ótimo. Pode abrir o olho. Se você perceber, a sua imaginação veio aqui e o seu mundo já foi para aquele lugar de ontem. Está entendendo? Todos vocês já começaram. É verdade. Tem gente que eu falo que você é uma sombra do corpo, porque senão eu não lembro o que comeu. Porque o cérebro está tão agitado, tão ansioso, já passou tanto tempo que realmente não lembra. Mas normalmente, a gente vai lembrando de coisas na nossa imaginação, certo? Oi? E se você traz para a sua igreja aqui, mesmo o pessoal falando de coisa boa aqui, de Jesus, você já começa a imaginar só coisa ruim. O que acontece? Oi? Você vai ver que a sintonia da sua mente já muda. Vocês estão entendendo isso, não? Oi? Se você vem da igreja, você está no louvor, você se conecta emocionalmente com a letra.
Você imagina Jesus nesse lugar. Você faz o quê? Nossa. Você vê uma palavra que se conecta com esperança dentro de você. Você já imagina coisa com esperança, certo? Se você começa a andar na sua mesa, só falando coisa ruim, imaginando a coisa ruim, o que acontece? Oi? O que acontece com a sua mesa? Cara, e o mundo está assim hoje. Onde se encontra, só está falando coisa ruim. E aí você liga as redes sociais. Olha, você precisa ouvir essa notícia muito importante para a sua vida. A guerra vai acontecer, estão jogando bombas. Gente, para que eu vou estudar? Para que eu vou para a igreja? Se o mundo vai acabar amanhã. Você já perde a esperança. Então, quem você vai convidar na sua imaginação boa para a sua mesa? Oi? Jesus. É verdade, não é? Oi? Então, eu só vou fazer um exercíciozinho, tá certo? Vocês imaginaram aí o que vocês jantaram, tá bom? Tava bom ou não? Tá? Beleza? Tá tudo bem? Eu vou juntar esse exercício da imaginação só com um detalhe para vocês, tá certo? Em Mateus capítulo 6, no verso 22, está escrito assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos estão no bem, seu corpo estará iluminado. Se os seus olhos estão no mal, seu corpo estará em trevas. E depois está lá, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que você anda ansioso aí? Porque seus olhos estão em coisa ruim. Se os seus olhos estão nas coisas boas, seu corpo iluminado. Aí eu quero dar aqui, por quê? É através dos seus olhos que vai vir um padrão do seu mundo de pensamento, do que você imagina a todo momento. Então, quando você pega lá Mateus capítulo 6, que eu falo para todo mundo, você quer transformar a sua vida? Cara, pratique Mateus 5, 6 e 7 na sua vida, que você vai ter o resultado esperado para o reino de Deus. Mas vamos lá, só pegar esse versículo, Mateus capítulo 5, 6, versículo 22. Então tá lá, vou traduzir isso para vocês do ponto de vista mental, tá certo? Se vocês quiserem anotar, podem anotar. Se os seus olhos estão bem, seu corpo está iluminado. Veja bem, vocês estão olhando para mim, certo? Oi? Se vocês estão olhando para mim, mas com vontade de ir no banheiro, putz, esse negócio não passa, dá licença. Você não consegue pensar, gente, seu olho está no banheiro. Você está olhando para o vizinho, nossa, será que eu posso sair? Onde está seu olho? Você está olhando com os olhos para mim. Você está me vendo aqui, né? Seu olho está aqui, me vendo, mas quem enxerga dentro de você é o seu cérebro, a sua imaginação. O que está na sua imaginação pode te deixar bem ou pode deixar ruim. Está entendendo? Não? Oi? Vamos lá, você pode estar olhando para nós dois aqui. De repente, você vai falar, nossa, o cara é ridículo, não sei o que, não sei o que. Você não está nem ouvindo o que eu estou falando. Porque você está o quê? Por exemplo, né? Você vai para a igreja. E você está lá, o pastor está falando um monte de coisa interessante. Você está olhando a roupa do vizinho. Né? Ou como está aí hoje. Está cheio na rede social, o pessoal notando a roupa da irmã da igreja. Nossa, o tamanho da saia, o tamanho, né, do bumbum, o tamanho disso aqui. Põe lá. O próprio cara que está botando isso na internet, falando que isso é uma heresia, o próprio cara que está olhando. E o cara não tira aquela mulher, a postura da igreja. Então ele está assistindo o culto? Não. E pode estar perdendo uma mensagem tremenda. Prestando atenção aonde? Os olhos aonde? Nas coxas, no modo de vestir, na crítica, naquilo que cada um é na sua imaginação. Porque o mundo está cheio de crítica. E se você olhar, falei essa semana, gente. Como eu circulo para as redes sociais, toda hora aparece gente aí criticando uma denominação, criticando a outra. Aí você fala assim, gente, precisamos orar para esse povo, né? Porque os olhos estão aonde? Olhando um que ganha mais, outro que se veste com tal roupa, outro que veste com... Ninguém está prestando atenção em quem? Jesus. Na mensagem. Só está olhando para quem? Para o mensageiro. Então, por favor, não olhe para mim. Olhe para a mensagem, gente. Vocês estão me entendendo, não? Então, onde você vem para a igreja, onde estão os seus olhos?
Se você está olhando para os olhos da maldade, você nunca vai enxergar quem? Jesus. A mensagem de Jesus para a sua vida. Amém? Amém. Chama o coro. Amém, gente. Aê. É de mulher para mulher, vai. É, de mulher para mulher. O homem é o sacerdote do lar, né? Então eu falando de Jesus, ela vai animando aqui. Ainda bem que eu tenho uma ajudadora para animar. Mas essa história do olhar, gente, é que mantém o padrão do seu mundo. E você tem que mudar esse padrão de olhar no mundo. É só por Jesus mesmo. Porque eu olhava para ela só com olhar de crítica. Meu mundo estava recheado de críticas. E não com o amor de Jesus. E por mais que fala, vamos para a igreja, vamos não sei o quê, vamos fazer missão. Adoro fazer missão. Aqui, para vir para essa igreja aqui, para mim é uma missão. Faço com o maior prazer, gente. Mas não adianta eu chegar no lugar mais importante, por isso que eu coloquei no livro. A sua família, mesmo que quem não seja casado, sua mãe, seu pai, seus irmãos, é o verdadeiro laboratório para se conectar com Deus. E eu vou dizer por quê daqui a pouco. Porque se você mudar o seu padrão e o seu mundo aqui, você vai fazer que nem a minha filha. Essa daqui é um amorzinho de pessoa, gente, já veio feito. Não tem nada de mim. É verdade. Hoje eu estava comentando com ela, né? As minhas frustrações na rua, gente. Por quê? Eu falei, não, eu fui ajudar uma menina na rua, comprar pipoca, aí estava lá, vou ajudar ela, em vez de uma pipoca, veio duas, e dei R$10, ela ficou lá, né? Daqui a pouco abriu o farol, o pessoal buzinando, ela simplesmente saiu correndo, falei, cadê meu troco? É claro, eu vou falar, sou cristão, não me incomodei, mas eu posso dizer, eu fiquei indignado. Aí ela falou assim, mas você sem outras histórias semelhantes. Você dá uma moedinha, a pessoa fala, japonês, faz isso aqui, jogar no carro. Primeiro que, na verdade, isso mexe com as emoções. Isso mexe com os meus valores. Mexe com os meus princípios. Confesso que eu mudei muito, muito, muito. Antigamente eu ficava, esse pessoal aí, por isso que eu só ajudo as igrejas, porque você não sei o quê. Sabe o que ela falou para mim? Pai, eu dou. E, olha, o meu papel é que eu quis dar, e aí? Ué, eu fiz o meu papel. Eu não vou querer saber o que ela vai fazer, se ela julgou, se usou droga, mas eu fiz o meu papel. Hoje eu cresci, mas por isso que eu ajudo as igrejas, mas não vou ficar. Fez um 0, gente. Aí você faz a leitura do mundo dela. O mundo dela é igual a minha? Não. Quando você vai fazer o bem para alguém, a Bíblia vai dizer assim, que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo. Eu digo, eu não me libertei disso. É verdade, a gente está cheio de defeitos. Porque o meu mundo mudou profundamente. É o que ela falou. Ontem aconteceu um monte de coisa. Gente, a gente foi enganado, teve erro aí. Aí, olha assim, e aí você está se sentindo otário? Não, eu só estou indignado. Gente, mas existe gente assim, com um mundo totalmente diferente. Gente, nas igrejas tem os pastores, que tem um dom de ser pastor, que tem um mundo aqui de ser pastor. E vocês estão numa igreja que eu vejo assim, que os seus pastores convidam vocês com o maior carinho. Eu digo para você, você tem que dar glória a Deus. Aí, tá bem legal esse negócio. Mas olha o mundo que vocês estão, que mesa você está sentando. Porque se você anda com gente queixosa, a queixosa vai se justificar e falar, você é otário, você devia até processar. Só que a Bíblia vai dizer através de Jesus. Se alguém te roubar a túnica, dê a manta. Se alguém bater numa face, dê-lhe a outra. O que agrada a Jesus? Que lei é essa?
Para você se conectar com esse reino de paz, você tem que mudar esse padrão de indignação que a gente fica com político, com imposto, com pessoas do mundo lá fora. Porque esse mundo, a gente não tem controle, gente. Creiam, eu já tentei mudar essa pessoa, já tentei mudar aquele. Não deu certo. Todas as pessoas que vêm aqui pedindo dica para como mudar o marido, por exemplo, não tem dica. Muda você. Pô, você só pede para mudar. É verdade. Porque ela tentava me mudar, não deu certo. Porque ela queria que eu adaptasse o meu padrão aqui no padrão dela. E vice-versa. O que estava acontecendo com o meu casamento? E só para graça e misericórdia de Deus, que, primeiro assim, vocês são pentecostais, né? Primeiro foi... Glória a Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu tive uma formação mais numa igreja formal, né? Então eu sou muito mais formal. Depois eu fui dar aula ainda, então se tornei um cara bem formal, né? Mas entenda, eu fui batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo falava comigo, fala comigo. E falava exatamente assim para eu não me incomodar e não querer mudar essa pessoa. Mas eu fiquei eu vou falar aqui, mais de 30 anos e vice-versa. Um tentando mudar o padrão do outro e achando que está fazendo em nome de Jesus. Muitas mulheres me procuram, meu marido é desviado, o que eu faço? Muda você. Mas eu não entendo, porque eu já estou tentando mudar, não consigo. E a Bíblia vai dizer lá, 1 Coríntios 7, a mulher casada com um marido que não é seguidor de Jesus, não é discípulo de Jesus, não é cristão, vai abençoar seus filhos e o seu marido. Mas qual é essa história? Deus falava profundamente comigo e fala. Muitas vezes eu tinha que falar com ela, até para falar para ela, Deus falou para eu mudar e falar para você, mandar em mim, porque eu estou fazendo besteira. E é verdade. Eu não entendia, mas eu falava, né? Ele falava, vai falar para ela, mandar em você. Então vinha uma voz que falava para mim, falar para ela, para mandar em mim. Jesus, que coisa louca. Ninguém entende isso. A Renata entende, porque de vez em quando eu estou falando sozinho, Deus está falando comigo, eu fico brigando comigo, ela fica ouvindo, você está brincando, estou falando com Deus. Mas como ter o dom do Espírito Santo não resolve o problema de ninguém. 1 Coríntios 13 está lá. Você pode ter todos os dons, dons de cura, dons de profecia, dons de mover montanhas, fazer qualquer coisa. O que Paulo fala? 1 Coríntios 13. Se não tiver amor... Se eu não tiver amor, eu nada seria. Pois é, nem eu tinha amor, nem ela tinha amor. E esse padrão do meu mundo aqui tinha amor, que eu aprendi com quem? Meu pai, minha mãe, meus professores, as pessoas que eu convivia. E foi um processo muito mais difícil, demorou mais de 30 anos para entender essa mensagem que Deus pede para falar com vocês. Por isso, para quem não mudou, gente, tenha paciência. Por quê? Posso dizer assim, eu estou começando a trabalhar às 6 horas da manhã na vinha. Muitos são chamados às 9, muitos foram chamados meio-dia, muitos foram chamados às 3 horas da tarde, muitos são chamados às 5 horas da tarde. Mas no final, o salário é o mesmo. Qual é o salário de Deus? Não é aquele denário, não. É a paz que transcende qualquer compreensão humana. Amém! Glória a Deus! Então, se você chegou nessa igreja hoje... Aí, se você chegou nessa igreja hoje, por que eu não ouvi essa palavra antes? Porque hoje é o dia que você veio aqui para receber essa mensagem no seu coração. Amém! É verdade. Muita gente vai ler esse livro, gente. E eu ouço, nossa, está doendo. Eu devia ter comprado esse livro antes. Porque eu fiz tanta besteira no meu casamento. Eu magoei tanto meu filho. E, nossa, hoje eu não consigo nem conversar com ele. Eu sei que tem gente nessa situação aqui, gente. Mas saiba que Deus pode restituir absolutamente tudo.
Porque é Ele que transforma. Não fui eu que transformei ela. Não foi o meu dom espiritual que transformou ela. Foi muito pelo contrário. A minha resiliência, a capacidade de desenvolver essa tal da resiliência. Eu não sabia o que era resiliência, gente, mas eu achei uma palavra bonita. A capacidade de aguentar o outro, né? Vou respirar fundo, vou no banheiro, fica aí, mas não vou brigar. É isso que significa essa palavra. Mas Deus, nos nossos conflitos, gente, a gente brigava por picuinhas. Porque esse mundo não se encaixava lá. A minha identidade era a identidade do meu pai, da minha mãe. Me fala um pouquinho da identidade. Não é nem a da identidade, não. Eu lembrei de uma coisa que acho que vale a pena comentar. Ele está falando de imaginação, né? Então, imaginação, a gente entende que é uma coisa meio voluntária, né? Pensa nisso, imagina isso, imagina aquilo. Mas a gente tem um gatilho, né? Dependendo da função que a mulher está exercendo. Então, pensa, eu tenho a Midori, que fica em casa, a Midori dona de casa, eu tenho a Midori mãe, eu tenho a Midori que trabalha, eu tenho a Midori que namora, tem vários personagens aqui dentro. E cada personagem tem um padrão de comportamento, do que a gente imagina que esse personagem vai fazer. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Logo que a gente casou, eu estava em casa, né, esperando ele. Na época, pensa, não existia celular, não existia internet, não existia nada disso. Que horror, né? Mas tudo bem. O que acontece? Era bip. Então ele estava chegando em casa super feliz, mas a secretária do chefe dele estava entrando em contato comigo, porque não conseguia falar com ele, e tinha um paciente grave que ele precisava atender. Tá? E ela me deixou muito aflita. Eu falei, meu Deus, ele vai perder o emprego. Eu preciso dar esse recado. Eu fiquei em casa extremamente aflita. Quando ele chegou, feliz, né, recém-casado, depois ele contar o lado dele, ele abriu a porta e falou, fulano, te ligou, você tem que ligar para tal paciente, deu recado. Então a gente tinha um hallzinho assim, abria a porta, tinha uma mesa, ele estava colocando a mala na mesa, eu dei o recado, ele catou a mala e foi embora. Na hora que ele foi embora, como assim foi embora? Tô aqui esperando o dia inteiro, ele nem entrou, ele saiu e foi embora. Quer contar seu lado? Mas deixa eu contar o que acontece. Eu fiquei extremamente chateada, magoada, frustrada, rejeitada. Como assim? Eu tô aqui esperando ele, fiz o jantar, né? A gente tinha combinado de assistir um filme, eu dou o recado, ele cata a mala e vai embora. Eu fiquei muito chateada, porque ele não me cumprimentou, não me deu um beijinho. Ok. Quando ele voltou, eu já estava assim, remoendo tudo. A hora que ele chegar, ele vai ver me ouvir. Sabe o que ele falou pra mim? Que eu despejei esse caminho. Ele falou, eu cheguei em casa super feliz, trouxe um vídeo pra gente assistir. Você me recebeu como a secretária do meu chefe, eu fui embora. Mas você não me falou boa noite, você me deu um beijinho. Eu não saio beijando a secretária por aí. Aí eu já fiquei um pouco mais feliz. Mas o que eu quero colocar para vocês é que nós temos essa habilidade de assumir alguns papéis. Eu não tenho a menor ideia que eu estava extremamente aflita. Eu podia ter dado o recado de outra forma. Eu podia chegar, aliás, recebê-lo. Oi, amor, tudo bem? Como é que foi seu trabalho? Como é que foi seu dia? Olha, eu tenho um recado para você. Porque daí seria a esposa dando recado. A hora que ele entrou em casa, quem deu o recado foi a secretária mesmo. Só que na hora que a secretária deu o recado, a secretária foi embora. E deixou a esposa abandonada. E aí sobra para ele, tá? Que nem tá sabendo. Na hora que ele estava vindo o marido, a secretária deu o recado, entrou o médico e foi resolver o problema. O cirurgião foi resolver o problema. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente reclama do comportamento do outro, mas a gente também tem que entender como que a gente está recebendo esse outro. Né? Você quer, eu atendo mulheres, eu falo assim, poxa, ele não me abraça. Tá, mas você conhece a história de vida dele, ele não foi educado, ele não sabe abraçar. Se você vê essa necessidade, você já chegou a dar um abraço nele? Não, mas ele sabe que eu gosto. Não, se você for abraçar, ele vai te rejeitar? Acho que não.
Você nunca foi? Não, ele que tem que vir. De onde você tirou isso? Ele que tem que vir. Se ele não... Ó, a ideia é a seguinte, ninguém dá o que não tem. Se ele nunca teve, ele pode aprender. Então você ensina que abraço é gostoso. Mas se ele retribui, ele não te empurra, não te rejeita, ele está apto a aprender. Então ele pode ver que é legal, ou minimamente daqui a um tempo, ele vai perceber que você gosta e que é legal. Porque ninguém vai saber que é legal uma coisa que nunca fez e não está acostumado. Então eu falo para as mulheres, se você gosta de abraço, chega nele e abraça, a distância é a mesma. Ah, mas eu queria que ele viesse. Tá, vai chegar um tempo que ele vai fazer isso. Né? Então tem aquelas dicas, fala assim, ó, coloca, você quer flores no aniversário? Então você escreve no celular dele, põe um alarme, já coloca o endereço da floricultura, o contato, com quem vai falar, já deixa o seu endereço, já vem uma pessoa lá da floricultura que vai ligar um cara que ele não sabe muito bem o que é, já deixa tudo pronto. No dia do seu aniversário vai chegar um buquê de flores para você. Vai chegar o momento que não vai precisar ter essa mensagem. Ele já vai fazer automaticamente. Mas se você gosta, o outro não tem ideia, você acha que são coisas do pensamento assim, ele vai entender, ele não vai. A gente precisa estimular o diálogo entre as pessoas. E da mesma forma, com o companheiro, com o filho, a gente faz cara feia e acha que o outro entendeu. Vou falar para vocês, mulher tem uma coisa que a gente chama de inteligência hormonal. Só cara feia, ele vai achar que você está de TPM. Não vai dar a menor bola para sua cara feia. Se você não falar por que é que você está com a cara feia. Ele pode achar que é gases. Bom, quando a gente casou, na verdade, eu conto no livro uma história bem interessante, que eu preciso falar isso para vocês, porque esse mundo que nós estamos falando forma a nossa identidade. E vocês vão entrar numa igreja e todo pastor vai lá, você tem que ter uma identidade em Cristo, você tem que ter um propósito em Deus e uma identidade em Cristo, ponto. Mas você nem sabe aonde foi formada essa identidade, na qual você vai ter que mudar. Então a trajetória da nossa vida, quando a gente é criança, ela contou. Ela tinha um pensamento, uma idealização, e depois vai se frustrando e vai dando um nervoso na criança. Quem é casado tem filho, seu filho idealiza uma coisa e se frustra e vai ficar tão angustiado e vai brigar com você. E a principal questão é a carência afetiva dos filhos. E vocês crescem também e fica carente afetivo. Então essa treta que deu aqui, que ela estava lá cuidando do maridão, e o maridão está com o mundo da lua, né? Porque o homem fica mega focado, né? Parece um robô, né? Olha, recebeu um recado aqui para você ir lá visitar um paciente. Na época eu usava branco ainda, gente. Estava de mala na mão, da mesma forma que ela me deu o recado, eu vi o recado, parecia um robô, né? Dei meia volta, fui resolver o problema para não perder o emprego. Aí depois de 1h e pouco que eu voltei, eu estava lá com o bicão desse tamanho. E querendo me socar, né? Deus falou assim, olha, fala para ela que ela está que nem a secretária, a cozinheira, porque assim, tudo que ela está reclamando, eu cozinhei o dia inteiro, eu cuidei da sua filha, que tinha acho que 2 meses de idade ali, enfim, né? Estava lá a cozinheira, a faxineira, a cuidadora da babá da criança, tá todo mundo, e uma mulher carente. Só que ela estava conversando com o maridão que queria assistir um filme, ela me recebeu como cirurgião. Os papéis que nós exercemos na vida, tem o profissional, o familiar ali, né, de pai, mãe, filho. Dependendo de quem você vai conversar na sua mesa da sua casa, vai dar problema. Se você só conversa problema lá, seu mundo está recheado de problema, e você só fala de negócio, saiba que você, mulher, vai ficar carente do quem? De ser mulher, de ser esposa, de ser feminina, de namorar. Aí fica aí carente, vai dando problemas. E aí vem uma questão. O inimigo vai atuar para destruir, roubar, matar seu casamento e seus filhos. Estão entendendo isso ou não? Porque seu mundo tem que mudar, gente. Quando eu falo 1 Coríntios 7, se vocês hoje saírem daqui mudando este mundo, ou objetivando limpar essa forma de pensar, com certeza você vai abençoar a sua família. E para quem não é casado, vai casar. Está entendendo isso ou não? Então, quando eu casei com ela, eu tinha uma identidade que eu não sabia o que é ser marido, ser pai. Quando eu casei, eu me transformei no meu pai. Comecei a cobrar horários dela que nem meu pai me cobrava. Cobrar coisas como se a minha mãe aqui... minha mãe falava uma coisa que estava faltando em casa, eu ia cobrar dela, você não fez. Eu me transformava na minha mãe para cobrar ela.
ela se transformar no pai dela, na mãe dela, isso em psicanálise se chama identificação. A gente tem uma identidade de quem nos educou. E a gente começa a imitar parente. Se você olhar o seu marido aí, você vai falar, cara, você parece sua mãe, você parece seu pai. E ele vai falar para você que você parece sua mãe, você parece seu pai. Mas o dia que ele chegar para você, cara, eu vejo Cristo em você hoje. Como a minha filha olhou para ela ontem, hoje, passando os perrengues da vida, porque no mundo tereis aflição. Eu fiquei muito feliz, porque Deus, esse último mês, está trazendo problema. Mas nós aprendemos a olhar o mundo com os olhos do Espírito e não da carne. Amém? Amém. Amém, gente! Amém! Porque quando você transforma, renova o seu modo de pensar, por isso é a renovação da mente. A sua maneira de pensar, esse mundo tem que estar conectado com o reino de Deus. Se faça assim na terra como no céu. É assim que Jesus diz na oração do Pai Nosso. É o seu cérebro, a sua mente, a sua consciência, na prática de uma coisa muito importante, que é o padrão que Jesus nos quer. Quando a gente entra nesse padrão que é agradável para o Pai, você vai ver que Ele é o melhor Pai possível. Você pode estar perdendo dinheiro, como a gente perdeu essa semana. A gente vai olhar para o Sermão do Monte e falar, Jesus, fui assaltado. É bem assim mesmo, num terno. Que leve tudo. E não vou me incomodar. Que a vida tem que seguir. Que abençoe esse cidadão aí. Está entendendo, não? É fácil? Não. Vai fazer falta para mim? Vai fazer falta para mim. Eu nem paguei, gente. O cara estragou tudo. Eu tenho que olhar para aquele cidadão e falar, cara, e ele não vai ter dinheiro para pagar esse terno. Nem eu tinha. Parcelei um monte de vezes porque eu estava tão feliz. Falei, eu vou me dar de presente um negócio desse. Quando eu comprei um terno desse, eu falei, Jesus, o que eu fui fazer? Eu nem uso essas coisas. Já estava no padrão dos outros. Já foi levado também. Falei, cara, realmente não era para mim. Mas a gente tem que olhar com os olhos de Cristo, gente. Entende? Com que olho você olha essa mesa? Se você tem a chance de olhar pessoas aqui que têm um olhar de Jesus e começa, cara, eu quero olhar o mundo com esse olhar. E está aqui a pastora Rosa trazendo muito conhecimento para vocês. Entende isso, não? Isso vai curar, isso vai mudar você, vai transformar seu modo de pensar. Inclusive, os problemas psiquiátricos podem ser curados, gente. Psiquiátrico, eu digo assim, pessoas sem esperança muitas vezes chegam lá e vai mudando esse padrão e com certeza absoluta as pessoas melhoram. Quando na palavra diz assim, não se incomode, não é que você vai fazer uma transfusão de sangue de barata, não é isso. Mas a ideia principal é não perca a sua paz. Tem coisas que a gente vai resolver, vai lidar, ok, não é assim, passou, não. Vamos lá, negociar, ver o que dá para fazer, mas não perca a sua paz. Porque eu vou falar para vocês, o cidadão foi na minha casa hoje de manhã. Se fosse para perder a paz, ou aquela Midori antes que virava um trator e passava por cima, eu não sei se eu teria condições de estar aqui agora. Entendeu? Já iria contaminar tudo. Porque uma situação dessa, a gente fica alterado assim. E lógico, não vai ter o que fazer. O que ele falou, o cidadão não tem como tirar. A mesma coisa você vem, você está lá, às vezes em situações, um carro importado, um seguro, não sei o quê, vem um outro que não tem seguro, você vê muita gente que o cidadão não deve pagar todos os documentos do carro, bateu. Foi um azar, porque mesmo você processa, paga advogado, não tem o que fazer. Tem situações que não tem. E aí eu vejo, eu sempre falo pro Pedro, brincando, eu falo assim, é brincando, mas é verdade, falo, tem algumas coisas que acontecem quando a gente vai fazer algo para Jesus, e já é dito que vai ter perseguição. Então assim, é para tirar paz? Claro que é. Não tem como achar que não é. É para tirar paz. Mas se a gente permitir que o inimigo vença nesse sentido, porque eu não vejo que o cara tem alguma coisa contra ou fez de propósito. Não. Aconteceu. Não vejo que foi intencional, mas aconteceu. E o prejuízo vai ser nosso. Glória a Deus que foi só financeiro. Tá? Mas a paz ele não vai tirar. Então assim, sempre focar na paz, porque tudo que vem de Deus traz paz. Se você não está em paz, reflita o que é que está perturbando o seu mundo. Porque nesse momento
essa coisa que está sendo capaz de tirar a sua paz, nesse momento está superior a Deus na sua vida. Então a gente tem sempre que colocar Jesus, sempre olhando para Ele, Deus acima de todas as coisas, porque tudo que vem de Deus traz paz. E a gente confia num Deus de paz, e é Ele que me sustenta. Amém? Amém. Amém. Quero colocar uma coisa para vocês, gente. Eu atendo muita gente. Eu trouxe a Renata, que hoje trabalha com a gente, e ela chegou aqui, ela vai contar a história dela. Mas essa história da mesa é tão importante, porque andar com pessoas que querem se conectar a Deus pode mudar a vida de uma pessoa. Vocês estando em igreja e estarem com pessoas que pensam e querem praticar o amor de Jesus, pode modificar a vida de uma pessoa. Então, a Renata vai contar, eu nem vou falar para ela, né, um pouco a história dela, do testemunho que Deus fez na vida dela. Que Deus usou, né, a nossa mesa aqui, por isso que eu falo que é a minha filha adotiva, né, ao mesmo tempo que eu estava precisando dela, ela precisando de mim, de nós. Né, então foi uma ajuda mútua. Creia que vocês na igreja, vocês vão ajudar o ministério da igreja, assim como a igreja vai ajudar vocês. Então quero que ela fale um pouquinho, né, o que Deus fez na vida dela. Papai! Hoje ela trabalha lá no Instituto. Para quem assiste o canal sabe que ela que coordena toda a gravação. Ela é roteirista lá, porque ela fala, Pedro, eu sou cheio de TDAH, né? Então ela fala, concentra nisso que é meu. Então ela tem um monte de dom, você não imagina. Mas ela é uma pessoa perdida na vida, então foi encontrada por Jesus. Amém. E fala do seu choro aí, que você achou que você não ia casar, né? Né? Não sei se essa é a parte para solteiras, não sei se pode ser, né? Surpresa. Não, começa desde o começo. Tá bom. Bom, gente, é muito bom estar aqui, porque as coisas que aconteceram na minha vida, eu enxergo hoje num passado muito distante, né? Então, muita coisa mudou na minha vida, assim, em até relativamente pouco tempo, tá? Mas eu conheci esse casal aqui, gente, assim, eu vou resumir, tá? Mas eu só não fui mendiga, tá? Na vida. Eu tive uma doença psiquiátrica muito forte, que quando você ouve falar de transtorno bipolar, você imagina uma pessoa que às vezes está triste, às vezes está feliz, mas não sabe muito bem o que isso significa, né? Para a medicina isso é uma coisa muito pesada, transtorno bipolar tipo 1. E é uma pessoa que tem depressão, fica lá querendo se matar, querendo morrer, a vida não faz sentido. Daqui a pouco sobe uma injeção de energia, você acha que é a Mulher Maravilha, vai abrir 5 empresas nesse ano, vai arrumar um namorado diferente, não sei o quê. E eu tava mal nessa vida aí, né? Completamente doente da mente, né? E o Dr. Pedro médico, né? E foi numa igreja que me apresentaram o Dr. Pedro para minha mãe, né? Que estava cuidando de mim e eu estava internada no hospital. Vocês devem já ter ouvido falar de Pinel, Santa Casa, uns lugares assim, né? Então, eu ouvia falar, esse cara é meio Pinel, eu já fui internada lá. Então, eu tive ao total, se eu não me engano, 7 internações. E tudo isso aconteceu na vida de uma pessoa assim. Eu nasci aqui na Zona Leste, também, perto aqui na verdade, Jardim Danfer. Alguém conhece Jardim Danfer aqui? Ah, que legal! Então, eu tive uma vida que, apesar de ser simples, né? Minha mãe foi a minha heroína porque ela foi a primeira pessoa da minha família que fez faculdade. E eu achava isso o máximo. E eu queria ser tão como ela, sabe? Eu queria ser tão heroína quanto ela. E com o tempo, isso foi machucando meu coração porque ela era muito ausente. Né? Ela trabalhava muito, ela ficava muito fora. Minha avó cuidava de mim, mas não era... Ela cuidava também,
mas eu sentia falta da minha mãe, sabe? Eu não sabia que isso ia impactar tanto na minha vida. E aí eu fui fazer faculdade também, fui ser engenheira, tinha muita vergonha de falar que eu me formei em engenheira mecânica. E fui morar fora do país. E só Deus sabia o que eu passei de raiva, de tristeza, de uma situação que eu estava ferida na minha alma. Eu achava que eu já tinha sido aquela heroína que eu via na minha mãe, mas eu estava ferida demais. E vocês não precisam ser doentes, vocês não precisam ficar doentes para Deus agir na vida de vocês, sabe? É que o meu caso foi muito extremo mesmo, sabe? Mas o que eu aprendi foi... Eu fui perdendo as coisas ao longo do tempo, né? Eu fiquei doente, fui internada em hospital mental, voltei para casa, eu tomava muito remédio, e tomava remédio pesadíssimo. E eu só babava, ficava na cama, assim, minha mãe me dava remédio, aí ela voltou, ela precisou cuidar de mim, né? Mas eu desliguei essa morte que Deus fala, assim, você precisa morrer para o mundo, né? Eu, sem querer, eu morri, então foi involuntário, tá? Só que eu enxergo que hoje eu enxergo, né? Todos nós temos que passar por uma morte, todos os dias. Porque quando eu fiquei muito mal, eu não tinha escolha, gente. Eu não tinha raciocínio, inteligência, tudo foi embora. Por causa das medicações, por causa da doença. Então, tudo que eu falava, que as pessoas falavam, alguém falava alguma coisa que eu não concordava, ou alguém fazia alguma coisa que eu achava que não estava certo, eu não tinha capacidade de formular uma frase para responder. Então, eu estava como se fosse paraplégica, assim, da mente. Então, eu tinha que olhar tudo que estava acontecendo ao meu redor apenas com os olhos, assim, sem ter reação nenhuma. E essa experiência... eu agradeço por ter passado por ela, porque senão eu não teria aprendido a simplesmente se tornar filha de Deus, porque ser filho de Deus é assistir Deus fazer as coisas na minha vida. E essa doença, essa coisa toda, né, esse negócio de tomar muito remédio, gente, muita coisa. O remédio não fazia mal, era por causa da doença mesmo, tá? Esse transtorno. Mas eu desenvolvi uma paciência que eu não... Talvez se eu não tivesse ficado mal, eu não teria isso até hoje, né? Não teria desenvolvido isso. Então eu consigo olhar para as pessoas hoje, eu consigo ver algumas coisas na vida... com um olhar de que eu sei que o meu pai vai resolver para mim. Entende? Então, sabe, muitas mulheres aqui, eu vejo assim, que o mundo está muito... Assim, você precisa ser empreendedora, você precisa ganhar muito dinheiro, existe uma filosofia assim, muito voltada para o material hoje em dia, sabe? Eu fui atrás disso, fui atrás desse sonho. Mas, sabe, eu quero falar que tem muita mãe aqui e, sabe, ser mãe, ser a pessoa que vai fazer pergunta ali para os seus filhos, seja uma psicanalista dos filhos de vocês, pergunte como que foi o dia, pergunte, mas por que você pensa isso, mas por que você acha isso, sabe? Ser psicanalista é tão simples, é só uma pessoa que faz pergunta. E ela está ali para ouvir, são 2 ouvidos, né? Então, eu tenho orgulho de vocês, meninas, e mulheres maravilhosas que foram mães aqui, né? E eu ainda não tive um bebezinho, se alguém quiser orar por mim aqui, eu agradeço. Né? Mas o que eu queria deixar aqui para vocês é assim, o doutor sempre fala, Renata, fala da sua história, porque isso impacta as pessoas. Eu acho que faz tanto tempo hoje em dia, voltei a trabalhar, eu trabalho, sou uma pessoa normal, assim, tenho um bom marido, tenho a minha casa, cuido das coisas, sabe? Cuido de uma parte do instituto que, graças a Deus, eu tenho, assim, o privilégio de trabalhar nessa missão, né? Mas eu digo assim para vocês, mulheres,
Deus me congelou e eu tive que ficar só os olhinhos para aprender a silenciar a minha mente e silenciar os meus pensamentos e diferenciar uma coisa de outra coisa, vocês vão entender. Eu tenho muita tendência a ficar com raiva. Eu tenho muita, assim, coisa de qualquer coisa que acontece. Eu sinto um negócio aqui no meu peito, minha mão começa a esquentar, assim, sabe? Eu tenho essa tendência. Não tem jeito. Eu sei que eu vou ser tentada nessa área até a morte, porque Jesus foi tentado. Quem sou eu para falar, não, agora eu me converti, sou filha do Senhor, então eu não sinto mais nada, renovação da mente, você não sente nada, nunca mais, você está na glória. Não é. Eu sei que eu vou ser tentada nessa área, que é assim como ele foi tentado falar, pô, o terno dele lá, quebraram tudo o terno dele, rasgaram, não sei. Que é material, eu sei que o meu negócio é raiva. Então, assim, eu aprendi hoje a olhar, quando algo vem e me atinge, o meu corpo se incomoda. Mas eu não sou o meu corpo. Às vezes vem um pensamento que fala assim, como é que você... Assim, uma voz dentro de mim fala comigo... Desse jeito. Como é que você vai aceitar uma situação dessa? Como é que você vai ver uma coisa dessa e não vai fazer nada? Você, olha só, você está sendo fé de otário. Aí eu paro para pensar que eu também não sou meu pensamento. Eu tive que aprender essas duas coisas. Eu sou maior que meus pensamentos, eu sou maior que o meu corpo. E vocês vão aprender hoje aqui. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Cadê a amiga? E vocês vão aprender hoje aqui uma coisa que vale ouro, gente. Vocês nunca mais vão ser as mesmas. Porque é o corpo, a gente está na carne, a gente mora aqui nesse templo. Cuide dele e tenha misericórdia dele. Porque as coisas vão acontecer para nos irritar, para nos incomodar. Mas a partir do momento que você pegar a sua vida como uma missão, porque depois que eu melhorei, eu pedia para Deus assim, eu quero ser missionária. Eu quero ser missionária. E eu entendi que a vida é uma missão impossível. Porque você ser como Jesus Cristo todos os dias da sua vida é o maior desafio que você vai ter. Não existe tédio numa vida que você vai levantar e vai, assim, na sua cabeça, vai dar a mão para Jesus e falar, Jesus, deixa eu incorporar você aqui. Deixa eu ter o seu espírito aqui. Deixa que você vai falar pela minha boca. Por mais que eu esteja nervosa, por mais que eu esteja, assim, aflita, por mais que eu não veja saída, por favor, deixa eu aprender a ser você. Isso é morrer. Esse é o sacrifício que eu aprendi. Eu aprendi que o sacrifício era esse, né? Prestar culto racional. O que é? A minha cabeça conectada com Deus o dia inteiro é isso. Então a minha batalha contra a raiva, na verdade, virou o quê? Virou a minha missão com Jesus para poder viver até o fim da minha vida. Entende? Então, assim, meu marido pode fazer alguma coisa que me incomode. Gente, é um santo. Mas se eu me conheço. Se ele faz alguma coisa que me incomoda, aquilo passa por mim, me ativa corporalmente, eu fico. Aí pode vir pensamentos? Pode vir pensamentos. Mas existe a Renata. A Renata não é o pensamento dela. A Renata não é o corpo dela, não é o coração, não é a força. É muito mais que isso. Entende? Então, assim, a gente encara desafios no nosso trabalho. Não pense que é um mar de rosas. A vida de Jesus não foi um mar de rosas. Então, a nossa vida não vai ser um mar de rosas. Vai ser uma vida de muitos desafios, mas todas vocês aqui são as mulheres maravilhas de Jesus Cristo. Bem, vocês vão ter a missão de falar assim, eu vou incorporar esse Jesus Cristo e esse Jesus vai viver na minha casa. Eu vivi isso. Eu tive a oportunidade, é que assim, eu fui congelada. Deus falou assim, você vai parar agora, porque eu vou ensinar você a minha vida. Na sua vida, eu vou me manifestar dessa forma. Eu não tenho culpa. Não tenho culpa que Deus usou uma doença para a glória dele, realmente, sabe? Para eu ver a grandeza de Deus.
minha mãe mudou, minha família inteira, assim, as pessoas que eu preciso conviver, todas elas eu consigo ver com o olhar de Jesus. Não é fácil, gente, mas é um desafio que eu coloco aqui para vocês. Olhar para todas as pessoas, não, mas tem uma pessoa que eu não consigo conviver, eu não consigo tolerar. Tudo bem, você não precisa fazer o impossível. Confia que o Espírito Santo vai fazer dentro de vocês. Confia. E esse é o sacrifício vivo. Esse é o sacrifício. É você matar todos esses negócios que atrapalham. Esses são os negócios do mundo. Isso é um mundo dentro de nós. É a carne, é os pensamentos, é o meu cérebro que é muito acelerado, fala o tempo inteiro aqui uma voz na minha cabeça o dia inteiro. E eu tenho que ficar, peraí, meu, quem manda sou eu. Quem manda sou eu. Meu, aconteceu uma coisa, fiquei muito, muito mal, vou chorar. Tudo bem, eu vou ajoelhar no meu quarto, vou ajoelhar aos pés de Jesus, falar, Jesus, só você agora, mas eu vou me recompor. E eu vou colocar o meu óculos e ver o Pai fazer na minha vida. Entende? Isso foi o que eu aprendi. E assim, falando sobre mesa, esse casal, né, durante um tempo da minha vida, que eu estava, assim, realmente precisando de uma referência de família, eles me acolheram e todo domingo eu ficava lá na casa deles, sabe? Sentada na mesa. Eu chegava às 11 da manhã e ia embora às 11 da noite. E eu ficava sentada lá na mesa da cozinha deles. Aí o Dr. Pedro cozinhava, a Midori fazia café, a gente ficava conversando, às vezes tinha um filme lá, quem queria ver filme via filme, quem queria ler a Bíblia via a Bíblia, mas o momento mais precioso era quando a gente estava junto e a Bíblia estava aberta ali, sabe, gente? Então, orem para isso, orem por isso, sabe? Vocês podem ser as sacerdotisas do lar de vocês, sabe? Vocês, mas eu não gosto de ler a Bíblia, eu não gosto, eu não consigo, eu tenho sono. Mas praticar o amor de Jesus, ele não requer nada disso. Ele requer que você olhe para todas as pessoas, assim, com o Espírito Santo dentro de você. É uma escolha. Vocês entendem? Eu acho que era isso que tinha para falar. Obrigado, Renato. A Renata veio para mim, gente, tomando um monte de remédio. E eu não sabia tratá-la. Eu falei, olha, eu não sei te tratar, Renata. Porque ela veio, como todo mundo diz, estava desenganada pelos médicos. E o último psiquiatra dela falou, cara, você se conforme aí fazer alguma coisa, porque é improdutível. Realmente ela surtava. Eu conversava com ela na segunda, quarta-feira, eu estava pedindo para ela internar, porque ela virava. Estava bem, depois estava mal. Mas Deus veio falar para mim assim, naquele dia, eu realmente não sabia tratar, porque ela já tinha passado nos melhores médicos na Itália, na Irlanda, na Inglaterra, no Brasil, e várias internações, foram 8 internações. E, de repente, Deus falou, não, vamos acolher essa menina. E, na época, eu não estava nem pensando em montar o instituto, gente. Eu nem sabia absolutamente nada, mas Deus falou, vamos lá, e um dia ela vai trabalhar conosco. E ela veio trabalhar. Eu nem tinha o projeto do Instituto nem de dar aula de psicanálise cristã. Eu havia fechado a escola. Então Deus fez um trabalho maravilhoso na vida dela. E realmente foi a época da pandemia onde a gente mais aprendeu sobre Deus. Porque não tinha para onde ir, mas nós tínhamos que continuar trabalhando. Então todo domingo, durante mais de um ano, a semana inteira ficava lá sábado, domingo. A gente brincava com ela que a mãe dela era milionária, né? Que ela contratou um casal de médicos para cuidar dela. A gente foi passear, inclusive, logo que abriu a pandemia, fomos para Brotas. O barqueiro que a gente contratou para descer do barquinho era psicólogo. A gente foi no restaurante, o garçom era psicólogo, está estudando psicologia. Renato, sua mãe realmente cercou todo mundo aqui para sua segurança. Mas Deus restaurou totalmente a vida dela. Então, ela falou que ficava em casa no domingo. É porque de segunda a sábado ela estava trabalhando com a gente lá no Instituto. Mas essa mesa, gente, de colocar... Eu acho que o principal recado que eu sempre falei para ela... Renata, ela perguntava, doutor, fizeram isso com você, roubaram você, não vai fazer nada? Não. Você vai reagir? Não.
Até que um dia Deus fala, agora você vai agir, mas demorava meses em Deus responder, agora você vai agir. Então eu aprendi a segurar o impulso mesmo as pessoas batendo em mim. Não é fácil, gente, porque aguardar no Senhor não é o que eu quero, mas o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a vida dela. E ela foi direitinho, porque ela precisava tomar remédio, tomou remédio. Então precisa muitas vezes de um médico para auxiliar, precisa de um psicólogo, precisa de um terapeuta, precisa de um psicanalista, enfim. Isso é fundamental, Deus traz ajuda. É esses sinais que vocês vão ver. E outra coisa, né? Só para ir finalizando aqui, resposta, né? Se é para a gente racionalizar, que nem ela racionalizou, o que agrada a Deus? O que é a questão que agrada de uma perfeita vontade de Deus na nossa vida? Vocês têm ideia, não? Eu vou só ler para vocês, né? Claro, sobre a mesa, tem Lucas 22, só para citar, né? Momento antes de Jesus lá ser perseguido, ser traído por Judas, um sentado à mesa de Jesus traiu e o outro falou e negou 3 vezes, né? Então quem somos nós para muitas vezes abandonar o barco de Jesus pela falta de fé? Quantas vezes a gente abandona, mas Jesus sempre está ali esperando. Então a gente tem que olhar para Ele. Aí eu quero deixar de novo o Sermão do Monte para vocês, só para falar uma coisa que é muito importante para mim. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, pois serão satisfeitos. Aí eu vou perguntar para vocês, se Deus faz uma justiça na nossa vida, que justiça é essa? Porque eu brigava com ela por conta da minha justiça, que eu aprendi o que é certo e errado com meu pai. Muitos de vocês estão tendo conflito com a vida, porque vocês criaram uma justiça própria, que não é de Jesus. Vocês estão me entendendo? Não? Então eu brigava com ela, porque minha régua era a minha família, a régua dela era a família dela. E eu não aceitava as regras da família dela, assim como eu não aceitava as dela, e as que eu criei ao longo da minha vida. Então eu fui me identificando com várias pessoas. Eu tive que largar todas as identidades, isso que é morrer para Cristo, para formar uma identidade em Cristo. Mas para você formar a identidade em Cristo, você tem que saber qual é a lei de Deus. E qual é a lei de Deus que Jesus deu para nós? Senão, amor, amor, amor. Mas eu quero só colocar aqui o livro de Romanos, que é bom todo mundo ler, né? No capítulo 3, no verso 21 a 24, está escrito assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Então, com Jesus se manifestou uma justiça que provém de Deus. Que justiça é essa que provém de Deus através de Jesus Cristo? Está aqui, a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, todos aqui estão para desenvolver a fé, que é o que o Paulo disse no final de 1 Coríntios 13, que no final vai juntar a fé, a esperança, porque sem esperança você não tem fé, e o amor sendo o amor o maior deles. Por que o amor é o maior deles? Está aqui então, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para aqueles que creem. Que justiça é essa que quem crê em Jesus? Porque se você é discípulo de Jesus, você crê em Jesus, você vai praticar o que Jesus ensina. Eu acreditava no meu pai, na minha educação, nos meus professores, e eu tinha que cortar exatamente como meu professor de cirurgia me ensinou. Se eu cortasse mais para cá ou mais para lá, eu matava alguém. E se Deus deu, através de Jesus Cristo, uma lei que é reta, justa e agradável para Deus, você tem que andar nessa lei. E qual é a lei de Jesus? Está certo? Não há distinção, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, todos nós aqui pecamos, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Essa palavra é muito interessante. Em outro momento ele fala, dou 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas. Então não são as coisas materiais, mas amai-vos uns aos outros. Então nesse livro que eu deixei aí, e hoje você deixou um desconto para o pessoal ainda, está lá um processo, gente, um processo de transformação através de Jesus. Como você pode largar toda uma lei que você criou, que criou crenças, valores e princípios, para praticar
este amor de Jesus. E lá no livro vocês vão ver como a gente imita as pessoas, e nós temos que ser imitadores de Jesus. Assim como Paulo diz, sejam imitadores de mim, porque eu estou imitando Jesus. Como eu disse no começo, Paulo largou todos os valores, tudo, por amor a Jesus e por amor a nós. Porque eu olho para Paulo e falo, cara, não é possível esse cara entregar a vida dele, até a vida carnal, não é o carro, não é a casa, não é o bem material, foi a vida carnal dele, para uma coisa muito maior, que com certeza Paulo encontrou, que é a sabedoria de encontrar e viver no reino de Deus. Então, o que agrada a Deus é você aprender a amar. O que agrada a Deus é a gente amarmos uns aos outros, né, como Ele nos amou. Que não é tão fácil como... Porque você vai ter que parar de se incomodar e deixar principalmente a raiva. 1 João 4 está escrito assim, o verdadeiro amor joga fora todo medo. Então, se você tem medo da vida, significa que você não está com amor, você está com raiva. Portanto, a gente descobre, estudando a mente humana, que nós temos aí uma vida inteira de infância frustrada, gente. Todo mundo teve frustração na infância, porque queria uma coisa e não aconteceu. E essas mágoas infantis, elas vão surgindo ao longo da nossa vida, e a gente vai cobrando o outro. Essa história dela brigar com o irmão dela na infância por causa de bullying, eu não podia falar nada para ela. A mesma coisa que ela falou para o irmão dela, passou a falar a vida inteira para mim. A gente ficou mais de 30 anos brigando. E Deus sempre falou assim, se eu te der R$1 a mais, seu casamento acaba. E é verdade, gente. Porque ela precisava, ela com dinheiro já era assim. Imagina 100. É verdade, Olha você dá como R$1 Deus para é a pessoa fica surdo. Colocou uma pessoa para eu lidar, para perdoar meu irmão. Ó, Não, perfeito. detalhe, ela conseguiu perdoar o irmão dela em novembro do ano passado. Glória a Deus. E creia o seguinte, porque eu nem sei porque ela começou a brigar comigo, porque eu era Eu também não japonês, sei, era tá? homem. Eu não Eu podia também olhar não para sei. ela e falar assim, qualquer coisa que eu falo, pô, você não respeita a sua senhora. Pera. Deixa eu falar para vocês. Eu também não sei, porque tudo estava no inconsciente, né? Então, até vir para a consciência, então a gente tem que renovar a mente muito por conta de tem coisa que está lá dentro que a gente não sabe, vai sair no comportamento, tá? Qual é a origem desses comportamentos que a gente tem? O apóstolo Paulo dizia, o bem que quero não faço, o mal que não quero faço. Né? Miserável homem que sou. Hoje a gente sabe que está tudo guardado no inconsciente. Então o Pedro começou assim, lembra lá do jantar de ontem, do almoço, sei lá. A gente vai para uma memória recente. Eu penso que todo mundo conseguiu lembrar se jantou, o que jantou ou até se não jantou ontem. Mas se eu falar para vocês, o que vocês jantaram, hoje é dia 30, né? O que vocês jantaram no dia 29 de novembro de 2020? Sei lá, mas pensa que eu tivesse perguntado no dia seguinte, no dia 30 de novembro de 2020, você concorda que vocês iriam lembrar? Isso, então quer dizer que essa memória existe, ela só está agora num lugar que a mente não vai alcançar voluntariamente, porque o nosso cérebro é programado para esquecer situações. Só que tem situações mal resolvidas, que nós entendemos como trauma. Então pensa assim, trauma não é uma coisa gravíssima, um assalto, um estupro, nada disso, é algo que o cérebro não entendeu. Ele não entendeu qualquer outra coisa futura que seja um gatilho e ative essa memória, vai voltar e volta no comportamento. Nas emoções, na raiva, vai voltar. Então muito do que eu brigava com ele é porque parecia, de alguma forma, lembrava o meu irmão. O que é que ele fazia? Não tenho a menor ideia, tá? Mas eu brigava com ele. Nesse momento não era mais eu, era uma mísera pessoa brigando com outro porque não sabia o que estava acontecendo. E eu vou dizer para vocês, se alguém me perguntasse, como ele, eu tinha toda uma base de raciocínio para dizer porque eu estava brigando. Então, raciocinar, dar uma justificativa racional é o primeiro mecanismo de defesa emocional que a gente tem. Tudo que a gente faz de errado, a gente justifica. Por isso joga a culpa no outro. Olha o que você fez para me sentir assim.
Ele nem sabe o que ele fez, e se for perguntar exatamente o que foi, eu também não sei. Mas me incomodou. Me incomodou. Só que onde estava a origem? Estava lá no meu irmão. Quando a gente coloca situações que eu senti, talvez meu irmão nem lembre disso. Mas quem bate não lembra, lembra quem apanha, né? Então, assim, ele está falando de justiça. Uma coisa legal é a justiça de Deus. A gente fala muito justiça de Deus, mas como é que é criado o senso de justiça? Tem muito a ver com o conceito de certo e errado, concorda? Então, a justiça, o justiceiro, é aquele que batalha e briga pelo certo. Só que cada um tem um conceito de certo, que é construído durante a evolução, o crescimento. A educação, o processo educacional faz isso. Então pensa, uma pessoa que é educada num lar onde todo mundo é quietinho, fala baixo, já viram pessoas assim? Fala calmo, pausado, baixinho, dá sono. E tem aquelas pessoas que falam, mexendo, e grita, não sei o quê. Outro dia a gente estava na Liberdade e agora tem bastante chinês e eles têm esse costume. Eles falam, eu olhei e falei, meu Deus, estão brigando. Aí eu olhei, não, eles estavam conversando do preço da mercadoria, mas a entonação que eles estavam usando parecia o preço no papo, porque parecia que eles estavam gritando. E aí... Acabou o tempo. Então, ele falou que acabou o tempo, eu perdi o raciocínio, gente. Agora, isso, o chinês estava brigando. E aí, o que acontece? Se num casal, um é mais quietinho, porque a educação dele é assim, para ele, aquilo na infância era comum. Olha só, educação infantil, para vocês que têm filhos, ou mesmo para vocês refletirem. Uma coisa que era comum na infância, a criança não tem noção de certo e errado, ela está aprendendo. Mas se algo é comum, o mecanismo de defesa emocional dela se adapta àquilo. Então, depois de um tempo, aquele comum fica normal. Por isso tem pessoas que vocês vão conversar, eles têm um parâmetro de normal, falam, mas como que você não vai reagir com isso? Ah, não. Ela não se incomoda com algumas coisas que para ela aquilo é normal. Não quer dizer que ela goste, mas ela não se incomoda. E depois, quando cresce, é o certo. Esse certo é diferente nas famílias. Então ele teve um padrão de educação da cultura da família dele, porque ele é filho caçula, os pais tiveram 16 irmãos, e a minha família são 3. Então a dinâmica familiar é diferente. Para o filho mais velho, para o segundo, para o terceiro, cada um tem uma experiência de vida e vai construindo esse conceito de certo. Isso, depois de um tempo, tudo que a criança conclui, depois de um tempo entra no inconsciente e quando cresce tem força de lei. Ela vai brigar para buscar aquilo. Entende? Então, é muito complexo esse conceito, mas o justiceiro, e só, esse cara está brigando por causa disso, não tem o menor cabimento. Para o seu senso de justiça, não. Mas Jesus convida para o senso de justiça de Deus. Entender o amor de Jesus não é tão simples. Eu tenho o amor do meu pai, foi um ótimo pai, mas ele não era Jesus. Vai? E assim sucessivamente. Pronto, falei. Rose, vem cá, vamos orar. Mas só vou concluir aqui um raciocínio. Você vai fazer um exercício? Não, não vai dar tempo, acabou o tempo. Mas acho que ela quer. Não, ela acabou quer, o tempo. Não, mas ela quer. Oi? Ela quer. Você quer? Claro que quer. Vocês querem também? É que o meu pai está aqui, falou assim, acabou o tempo. Mas só para O aqui, então. pai dele que é rígido. Então o conceito do pai dele, de certo, é o que falou. Mas ela quer. Vocês querem também, não querem? Então vamos lá, gente. Vamos associar isso, tá certo? Com o exercício da imaginação, certo? Então, antes de eu começar, vamos fazer 2 exercícios aí, tá certo? Primeiro assim, vocês estão aqui dentro, vocês estão imaginando coisa boa, certo? Eu acho que a maior parte das pessoas já imaginaram aqui no louvor, Deus aí, tá super legal, certo? Agora vamos fazer o exercício, tá certo? Tem o pessoal do louvor aí para tocar um teclado aí? O pessoal aí do teclado, sobe aí. Eu falando que não precisa. Não, só para a gente acessar na imaginação, tá certo? Vamos fazer um exercício de uma cura interior, pensando exatamente que problema que você quer. Claro, você não vai ganhar na loteria, tá certo? Você não vai mudar o seu marido, você não vai trazer um namorado agora, tá certo? Porque o exercício é para tirar o nosso incômodo do nosso coração, certo? Por exemplo, né? Se eu estou brigando com ela, estou chateado e eu olho para a cara dela, já fico agitado,
eu tenho que olhar com os olhos do Espírito, tá certo? Olhar com os olhos do Espírito é como se eu estivesse lá sendo o Estevão, sendo apedrejado, e eu estava olhando para as pedras e estava olhando para Jesus. Está entendendo? Não? Oi? É como se eu estivesse na cova dos leões, com o Daniel, e eu estava querendo Daniel, olhando para os leões de boa, sem se incomodar, certo? Só que no dia a dia, a gente olha para o companheiro, para a companheira, na mesa das pessoas, o pessoal abre a boca, como é que a gente fica? A gente já fica agitado, certo? Porque a gente começa a imaginar coisa ruim, e a coisa ruim pega o nosso corpo, a gente tem que sair de perto, senão dá vontade de dar na cara do outro. Não é assim que funciona? Oi? Não vem uma raiva? Então, escolhe um alvo aí dentro, gente, e vamos orar para a gente tirar essa raiva de vocês, e que você vá embora sem essa raiva hoje, tá certo? Então, mas vamos lá, antes, tá certo? Vou pedir para a pastora Rosa.